Furosemida. Tenho certeza que nas últimas 48 horas você prescreveu furosemida ou alguém do seu plantão prescreveu furosemida para algum paciente. Se eu te falasse que provavelmente furosemida é uma das medicações que a gente mais tem, que a gente mais vê equívoco no pensamento de prescrição, você acreditaria em mim ou acharia que eu estou sendo polêmico? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, no nosso artigo comentado, que está incrível. E que vou te dizer mais, no final vai ter uma tabela do artigo, uma foto do artigo, que vai te ajudar muito a pensar em furosemida na beira do leito. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu vou te pedir para compartilhar, para se inscrever no canal. Afinal de contas, ativa o sininho, né, Luiz? Afinal de contas, a gente tem muito conteúdo bacana e toda semana, no mínimo, um vídeo. Você tem acesso a um vídeo de muita qualidade sobre o manejo do paciente grave. Entre outras coisas também. Vamos lá para o artigo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, e vocês já sabem, quem já segue o canal há muito tempo, quem não segue tá perdendo, que a gente aqui sempre pensa no porquê que a gente faz as coisas. E furosemida, obviamente, eu não vou ser diferente, eu não vou pensar diferente. E aqui talvez vai uma primeira frase de impacto, tá? Furosemida, na minha opinião, ela é praticamente um remédio sintomático. O que eu quero dizer com isso é que, de uma maneira geral, a furosemida não trata o problema original em quase nunca. Aquela história, a furosemida protege o rim, abre o rim, a furosemida é isso, é aquilo, no manejo da insuficiência cardíaca ela é fundamental, sem sombra de dúvidas. Mas ela entra exatamente como você faz dipirona para um paciente que tem febre, você vai fazer furosemida para um paciente que tem aumento da água extravascular em qualquer órgão que ele tiver, ou mesmo um paciente que tem uma congestão venosa. Ou seja, se você olhar por esse lado, o motivo da congestão venosa, por exemplo, é um infarto, é uma insuficiência cardíaca descompensada, que para compensar você precisa manejar a parte cardíaca, propriamente dito. A furosemida, nesse sentido, ela entra como um sintomático. Ela te ajuda a tratar o sintoma, que é o extravasamento da água, por exemplo, para dentro do pulmão. Então, quando a gente parte desse pressuposto, algumas coisas na nossa cabeça começam a mudar. A gente começa a observar a furosemida por uma outra perspectiva. Ela não vai te ajudar a resolver o problema original, mas ela vai te ajudar muito, e ela é muito importante, se a gente souber fazer bem, a controlar os sintomas e, consequentemente, evitar que esse paciente se agrave mais. Então, esse é o primeiro ponto fundamental que eu gostaria que vocês pensassem. E a partir desse ponto, eu venho para uma segunda pauta nossa aqui, que é como a gente faz furosemida. E antes, eu quero te falar o seguinte, no final desse vídeo, vai ter uma tabela do artigo que vai ajudar bastante a você pensar em vários detalhes, e também eu vou deixar uma sequência de shots aí, com outras perguntas que a gente vai responder, e também lá no Instagram da MD-Ensino. Então, como que a gente vai fazer essa furosemida? Olha, eu poderia falar para vocês que existe uma dose fixa, eu poderia falar para vocês fazerem sempre infusão contínua ou nunca infusão contínua. Aliás, esse é um outro ponto polêmico e a gente pode até falar um pouquinho mais no final. Mas o fato é que não tem jeito. No paciente grave é fundamental que a gente individualize o cuidado. Então, se eu tenho um paciente que eu preciso tratar um sintoma dele com diurético terapia, seja por qual motivo for, que levou ele a um acúmulo de água, a um acúmulo de hídrico, consequentemente congestão e todas as suas repercussões, eu preciso fazer essa dose de maneira individual e avaliando o paciente detalhe, dose por dose. De uma maneira geral, eu gosto sempre muito, se eu estou com um sintoma grave, uma dispneia, por exemplo, uma hipoxemia, eu gosto muito da ideia de começar com uma dose de 1 mg por quilo. Vai sempre depender um pouquinho da sua urgência e, obviamente, se esse paciente é usuário crônico da droga. Mas eu gosto muito da ideia de começar com 1 mg por quilo e avaliar após as primeiras doses. Lá a tabela do final vai te falar quanto tempo que você vai avaliar e reavaliar, tá bom? Mas o fato é, faz furosemida e avalia se o seu objetivo que era diurese, obviamente, e se, consequentemente, aquela diurese te ajudou no seu sintoma. Se ele não respondeu com diurese, que é o nosso objetivo, a gente vai ter, basicamente, 3 caminhos, ou três motivos para isso. O primeiro deles é que a sua dose
ou melhor, a farmacodinâmica não está te ajudando. E aqui, basicamente, é o seguinte, você precisa aumentar a dose da furosemida, você precisa associar outros diuréticos que vão te ajudar em outras áreas da alça para que, de fato, você promova a diurese que você quer, ou o seu paciente precisa de albumina para ajudar a levar essa furosemida para o rim. Claro que eu não estou aqui falando para você fazer albumina para todo mundo, mas é até uma questão que vocês vão ver lá na tabelinha no final que pode ser aplicado. Segundo motivo para que isso não esteja acontecendo, e é um motivo de muita preocupação que a gente tem que ter, é se esse paciente não está hipovolêmico. E o fato dele estar hipovolêmico, o diurético não está te ajudando. E aqui cabe um detalhe muito perigoso. Muitas vezes, a gente tem um paciente com gesto, e até tem outro vídeo no canal, se eu não me engano, sobre isso já, tanto material que a gente compartilha, mas se o paciente é com gesto, ele pode estar com gesto, ele pode estar hipervolêmico, é demasiado, mas no intravascular dele está depletado. Esse é um paciente que você olha, você vê edema, mas muitas vezes esse paciente não vai responder o diurético, e é porque ele está hipovolêmico. E um terceiro motivo, talvez até um pouco menos de conhecimento, que acontece com frequência em pacientes com sepsis ou pacientes que estão inflamados, até mesmo pacientes politraumatizados, que é a hibernação no rim. Eu costumo dizer que o rim é um órgão muito histérico. O que eu quero dizer com o rim é algo muito histérico? Quando o ambiente não está legal, ele por si só tende a diminuir a sua taxa de filtração e basicamente também ele reduz justamente porque ele não quer ter contato com a hostilidade de citocina. É um jeito que eu tenho para explicar, de pensar, para explicar por que alguns pacientes a furosemida acaba não promovendo de forma tão agressiva a diurese, mesmo naqueles pacientes que não estão hipovolêmicos e que você já ajustou a farmacodinâmica da droga. Então pense muito nisso, principalmente no paciente com sepsis naquela fase inicial aguda. Esse é um paciente que você tem que tomar muito cuidado se for utilizar de diurético nesse cenário, tá bom? E aí, para a gente poder responder aqui, trazer uma última pauta para a gente te entregar aquela tabela legal que eu falei do final do artigo, essa figura legal do final do artigo. E, obviamente, a gente não está esgotando, a gente pode até fazer, até comenta aqui, podia deixar, né, Luiz, comentário aqui se você quer mais informações, mais vídeos sobre furosemida e esse tipo de manejo aqui no canal. Então, para a gente poder finalizar, quando eu devo parar de fazer furosemida? É isso mesmo. Muita gente não entende isso, muita gente não acredita, mas é verdade. Você precisa parar de fazer furosemida em algum momento, principalmente naquele paciente que você começou a terapia porque ele estava descompensado. Claro, num paciente que é usuário crônico, você vai ajustar a dose, você vai chegar na dose, mas em geral, aquela dose de furosemida tão extensa, tão mais alta que você fez para controlar aqueles sintomas, é fundamental que você se preocupe em reduzir. O que eu vejo é muita gente que faz furosemida certo e depois, mais ou menos igual antibiótico, sabe? Começa antibiótico e depois esquece de tirar ou não para no tempo certo. Furosemida começa e as pessoas esquecem de tirar. E aí o paciente volta para mim na UTI ou até mesmo dentro da própria UTI, ou vem do PS depois de 2, 3 dias, ele volta com disfunção renal, não porque a furosemida faz disfunção renal, mas porque ele de fato está hipovolêmico, porque não houve um ajuste da dose de furosemida a partir do momento que houve a resposta. Então, claro que a primeira resposta lógica é: eu alcancei meus objetivos de controle de sintomas. Eu consegui tratar o que estava promovendo a descompensação. Essa diurética eu preciso reavaliar de forma imediata se eu não tenho que reduzir a dose, justamente para evitar que, de fato, eu tenha a grande complicação da furosemida, que é a disfunção renal associada à hipovolemia. Lembrando que a furosemida per se não é nefrotóxica. De uma maneira geral, a nefrotoxicidade vem pela hipovolemia promovida pelo excesso da dose da droga. Outro problema importante que isso vai acontecer se vocês não tirarem furosemida é distúrbio eletrolítico grave. E na figurinha vai estar isso também explicando um pouco mais. Última coisa que eu quero falar para vocês é: tomem cuidado, eu acabei de falar muito sobre hipovolemia, mas isso é importante. Muitas vezes, quando a gente começa o diurético, começa a furosemida e ela tem efeito, o seu paciente pode ter uma elevação de creatinina transitória. Isso se dá justamente porque quando você faz diurético, você tira, sim, um pouco do intravascular
e aí isso pode promover um aumento da taxa de creatinina, mas isso tende, se o seu paciente não tiver ficado hipovolêmico de fato, isso tende a se equilibrar. Então, a creatinina por si só não é um marcador de retirada da furosemida, mas você sim tem que se preocupar se esse paciente está hipovolêmico pelo excesso da dose da droga, ok? Espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que eu trouxe para vocês aqui. Tem muito vídeo no canal. Vou falar de novo. Compartilhe, segue, toca o sininho. E Luiz, coloca para eles essa tal figura que eu falei tanto aí durante o vídeo. Abraço, até a próxima, pessoal.